Olá, amigos amados. Espero que todos tenham tido uma ótima semana. Vamos continuar nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes, Pai, que caiamos em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja com a graça de Deus. Meus amigos, nós estamos estudando o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe. E nesse capítulo nós já vimos muitas coisas. E na última palestra nós iniciamos as instruções dos Espíritos. Nesse capítulo a instrução é de um único Espírito, Santo Agostinho. E ela é um tanto longa. Então nós vimos parte dela na palestra anterior e daremos continuidade hoje. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Então nós vemos que por vezes, nós já vimos essa ingratidão dos filhos ou com algum ser ali da família tem muito a ver com aqueles ódios de épocas passadas, com rancores, com mágoas, quando o espírito reencarnante vem na família daquele a quem muito odiou ou onde muito foi odiado, para que haja ali esse convívio, esse laço mais apertado, para que haja o amor, para que haja o esquecimento das ofensas, mas que por vezes isso se torna uma prova difícil e que precisa se ter muito boa vontade para que dê certo. E lá no finzinho, até onde nós lemos, da página 168, disse também que tem um pedacinho que diz assim: é assim que se explicam ódios, repulsas instintivas que notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada de fato nessa nova existência pôde provocar essa antipatia. Então, existem crianças que nascem e que já mostram ali que não gostam e agem e falam coisas que falam, meu Deus, trato com tanto carinho. Como? Por que tudo isso? E não há explicação na encarnação presente, Mas para compreendê-la, como diz Santo Agostinho, é necessário voltar os olhos ao passado, Tem que voltar ali a pensar lá no passado. O que um e outro pôde ter feito? E por vezes nós vemos casos que nos chocam, dolorosos, sabe? Aqueles casos assim que, ai meu Deus, dói lá no íntimo de nossa alma, entre pais e filhos, entre irmãos, mas por quê? Porque mesmo tendo lá na erraticidade pedido pela reparação, por estarem juntos buscando a melhora, não conseguiram. Não tem a lembrança do fato ocorrido no passado. Não é, então lembrou o que aconteceu, por isso agora vivem brigando, se engalfinhando. Não tem essa lembrança, mas lá no íntimo, eles sentem a repulsa. E aí, por vezes, ao invés de vencerem a prova que era para se amarem, para se perdoarem, para aprender a viver em harmonia, pioram a prova. Pioram. E terão que passar na próxima encarnação novamente até
conseguir vencer essa questão. Lembram a ação e reação de André Luiz? É assim. E nós vamos chegar no espírito crístico, que é ali o final de todos, sabe-se lá quantos milênios, mas é quando não carregarmos mais ódios e rancores no coração. Então, todos teremos que passar. Se não conseguiu nessa encarnação, vai tentar numa próxima, e cada vez vai ficando mais difícil. São casos que eu nem irei citar, mas que, por vezes, mudando de canal, a gente passa e vê uns absurdos acontecendo. E o que nos cabe fazer? Deus Pai tem de piedade, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem. Porque se soubessem, iriam pedir a misericórdia do Pai para suportar e passar pela prova, e não agravá-la ainda mais. Mas vamos continuar nossa leitura, né? Bem, mas antes de continuar, vamos voltar aqui para o nosso teto. Nós temos uma família, temos pais, irmãos, filhos, netos, bisnetos, às vezes. Então, que esse capítulo nos sirva para olhar com outros olhos àquele que a gente chama de, entre aspas, pedrinha no sapato. Porque se está ali, é porque ou nós ou eles já fizeram muito para o outro sofrer. Então vamos lá tentar reparar, emanando, vibrando lá do fundo do ser, amor a esse serzinho, ou a esse serzão, se for adulto, se forem os pais. Agora sim, vamos à leitura. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Cumpre vossos deveres e colocai o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Bem, então vamos voltar na minha última fala, quando eu disse: voltemos nós para o nosso teto, debaixo do nosso nariz, com aqueles com os quais convivemos. Se temos ali, nosso dever é aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que nos foi confiada, das quais receberemos recompensa se cumprirmos fielmente. Então, as dificuldades existem porque, se estamos aqui no agora e com quem estamos, é porque temos sim a capacidade de alguma forma auxiliar. Vamos lá? Agora a leitura de novo. Vossos cuidados, a educação que lhes dareis, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Olha a pergunta que teremos que responder. Porque antes de ser nosso filho, é filho de Deus. Há momentos que se faz necessário dizer não, não. O não da mãe vem carregado de amor. É para ensinar algo maior, algo de bem, algo de valor. Agora, já o não do mundo, quando a criança não aprendeu a ouvir e acatar o não dentro de casa, frustra. E é aí que se vê crianças, adolescentes, adultos tirando a própria vida. Ou a própria ou de outros, porque não aprenderam a ouvir um não.
Então, por vezes a gente pensa assim, Deus mandou eu amar meu filho, eu tenho que deixá-lo fazer o que bem entender. Não é. Temos que dizer não, sim. E eu, Silvia, já estou no papel de avó e sei o quanto é difícil dizer esse não. Não, Sara, agora não. E aí, por vezes se torna mais fácil, ai, deixa, fazer de conta que eu não estou vendo, porque se evita a birra. E aí vai se desenrolando um processo enorme. Então eu estou bem aqui nessa fase, porque se para os filhos já é difícil dizer não, imagine para os netos. Mas aqui a vovó é a chata de casa. Desculpem, mas às vezes é assim que é vista pela neta, né? Tem 5 aninhos, mas quando a vovó diz não, ela sabe que é não. E esse não vem ali como uma recriminação. Vem assim, não, agora não. Significa eu te amo muito, não quero que sofra. É bem por aí. Então, é um exercício. Eu estou praticando isso dia a dia e com confiança em Deus vou conseguir, no que depender de mim, auxiliar essa criança que está aqui. Minha netinha mora junto comigo, com o avô, com a mãe. Então, por isso a estou citando como exemplo. Vamos lá. Aí Deus perguntará o que foi feito, né, da criança confiada à vossa guarda. Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a sua felicidade. Então, vós mesmos, atormentados pelo remorso, pedireis para reparar essa falsa. Pedireis para reparar essa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, no qual a rodeareis dos melhores cuidados, e ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não rejeiteis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, nem a sorte o enviou para vós. Gente, não existe o acaso. Não existe. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e disso podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar, ser perdoado ou expiar. Mães, abraçai o filho que vos causa desgosto e dizei a vós mesmas, um de nós é culpado. Fazei por merecer os prazeres que Deus concede à maternidade, ensinando a vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Porém, muitas dentre vós, ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por culpa da fraqueza com que agem ou despreocupação, e mais tarde, vosso coração amargurado pela ingratidão dos filhos será para vós nesta vida, já nesta vida, o começo de vossa expiação. Então, quando ele diz aqui, por culpa da fraqueza, muitas mães acabam deixando de lado os ensinamentos, né, que deveria passar aos filhos, porque às vezes acha bonito, acha engraçado, quando a criança fala ali um palavrão, quando briga com o amiguinho, quando xinga o pai, quando... Aí é fraqueza, ou está despreocupada e acha mais fácil deixar assim do que estar ali sempre atento. Então é preciso que estejamos espertos, porque por vezes o deixar para lá, que parece mais fácil, acaba sendo dificuldades que vamos arrastando aí por séculos, né? A tarefa não é tão difícil quanto poderíeis pensar. Ela não exige o saber do mundo,
tanto o inculto quanto o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la, fazendo-nos conhecer a causa das imperfeições da alma humana, né? Então o Espiritismo, ele nos esclarece os porquês, né? Então a gente está ali buscando e aprendendo sempre. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Analisai, portanto, os menores sinais que revelem o germe desses vícios e empenhai-vos em combatê-los sem esperar que criem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que corta os brotos daninhos à medida que os vê nascer na árvore. Se deixardes desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de serdes mais tarde pagos com ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deveriam para o adiantamento moral dos filhos e, apesar de tudo, não alcançaram êxito, sua consciência poderá ficar tranquila, e é natural o desgosto que sintam por verem fracassados os seus esforços. Deus lhes reserva uma grande, imensa consolação, na certeza de que isso é apenas um atraso e que lhes será permitido terminar em outra existência a obra começada nesta, em que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Bem, meus amigos, aqui nós vemos nesse parágrafo falando que a criança lá do berço já manifesta, né? Aqui veio. Então, é preciso ir buscando entender as tendências dos filhos, dos pequenos, para poder ir corrigindo, né? Se ele mostra ali o egoísmo, vamos ensiná-lo ali a dividir. Se mostra que tem muito orgulho, vamos mostrar que outros têm tantas coisas boas quanto ele tem que ser mais humilde. E assim seguindo adiante. E aí, nada é perdido nesse mundo, então a gente precisa estar sempre ensinando. Deus não submete a provas aquele que não as pode suportar, apenas permite as que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas de vontade, pois quantos há que, ao invés de resistir aos maus procedimentos, neles se satisfazem, e é a estes que estão reservados os choros e os gemidos em suas existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chegará o dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho por fim abatido, Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, entendei-me bem, são quase sempre um sinal de um fim de sofrimento e aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. Para o espírito, é o momento supremo, e é aí que importa não se lamentar, se não quiser perder o fruto da prova e recomeçar novamente. Ao invés de se lamentar, agradecei a Deus que lhe ofereceu a oportunidade de vencer e dar-lhe o prêmio da vitória. Então, quando sair do turbilhão da vida terrena e entrardes no mundo do espírito, sereis aclamados como soldado vitorioso na batalha. De todas as provas, as mais difíceis são aquelas que afetam o coração, aos que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se sob o peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Mas o que pode nessas situações reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que
Há longas discórdias, não há desesperos eternos, porque Deus não quer que sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador e encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas para isso, não se deve estacionar o olhar na terra e ver apenas uma existência. É preciso elevar-se e planar no infinito do passado e futuro. Então, a grande justiça de Deus se revelará aos vossos olhos e encarareis a vida com paciência, pois tereis a explicação do que vos parecia como monstruosidades na terra, e as feridas que recebestes apenas vos parecerão arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Já não são mais os frágeis laços da matéria que reúnem os seus membros, mas os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam ao se purificarem, ao invés de se destruírem pelo efeito da reencarnação. Os espíritos reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade de progresso moral, semelhança de gostos e afeições. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar, como faziam no espaço, originando as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram, felizes com seu novo progresso. Entretanto, como não se devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Causam por vezes perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova a executar. Recebei-os como irmãos, ajudai-os e mais tarde no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros. Bem, meus amigos, os laços se tornam cada vez mais fortes. Ora, somos mãe, pai, filho, irmão, avós, mas estamos sempre aprendendo junto, né? Então, que tenhamos um novo olhar para aquele da família que vemos ali como uma ovelhinha negra. Por vezes somos nós essa ovelha. Que Deus esteja com todos e uma ótima semana. Que assim seja. É com muita alegria, queridos companheiros, que mais uma vez nos encontramos para a leitura e reflexão do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item 1, O Nada, a Vida Futura. 958. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos. Antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas, e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Nota de Allan Kardec. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, o que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Em que se tornará depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com a que teremos ao deixar este mundo, desde que o será para sempre? A ideia do nada
tem algo que repugna a razão. O homem mais despreocupado nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e, involuntariamente, fica na expectativa. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens, e Deus não o pôs ali em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. Aqui fica claro que temos essa intuição do futuro porque antes de encarnarmos já estávamos no plano espiritual, onde é a nossa pátria verdadeira. Por isso que nas tribos mais primitivas, em qualquer pontinho do mundo, o homem tem, via de regra, a certeza de que há algo depois da morte do corpo físico. Item 2. Intuição das penas e dos gozos futuros. Pergunta 960. De onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade, dado ao homem pelo seu espírito, porque ficais sabendo, não é em vão que uma voz interior vos fala, e vosso mal está em não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso com a devida frequência, vos tornaríeis melhores. 961. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. 962. Por que há céticos, desde que a alma traz para o homem o sentimento das coisas espirituais? São em menor número do que supondes. Muitos se fazem de espírito forte durante esta vida por orgulho, mas no momento da morte não se conservam tão fanfarrões. Nota de Allan Kardec. A consequência da vida futura se traduz na responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que, na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcancem com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não nos permite crer que o justo e o mal estejam aos seus olhos no mesmo plano, nem duvidar de que não recebam algum dia uma recompensa e outro é o castigo, pelo bem e pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. Vejam que tudo vai depender, então, das nossas escolhas, das nossas ações nesse mundo para que possamos receber ou penas ou recompensas no futuro. Então, que cada um de nós se esforce, temos o roteiro que é Jesus, então que possamos segui-lo. Item 3. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Pergunta de Allan Kardec, 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade.
964. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? A maioria desses atos não são para Ele insignificantes? Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e por vezes a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Nota de Allan Kardec. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices da nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível pelo seguinte apólogo, abre aspas, um pai dá a seu filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz, eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Fecha aspas. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados, que se dispensar à cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, e é que Deus dá ao homem um recurso por meio das novas existências para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não o terá se empregar mal o seu tempo. Vejam que aqui fica demonstrado claramente a bondade de Deus diante das nossas imperfeições, das nossas mazelas. Ele sabe que haveremos de nos equivocar muitas vezes antes de chegar à perfeição e por isso nos renova as oportunidades. Mas aquele filho que souber escutá-lo e seguir a rota que ele demonstra, principalmente com seu amor, nos trazendo Jesus, esse mestre que é o caminho, a verdade e a vida, chegará antes a receber a sua recompensa. Item 4. Natureza das penas e gozos futuros. Pergunta 965. As penas e os gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? Não podem ser materiais desde que a alma não é de matéria. O próprio bom senso o diz. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal e por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos do que os da terra. O espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece as sensações. 966. Por que o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e dos gozos da vida futura? Inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. A criança compreende da mesma maneira que o adulto? Aliás, isso depende também do que se lhe tenha ensinado.
É nesse ponto que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito imperfeita para exprimir o que existe além do vosso alcance. Por isso, foi necessário fazer comparações, sendo essas imagens e figuras tomadas como a própria realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que a sua linguagem não pode traduzir. 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram mais que eles e a ela aspiram, mas isso é para eles motivo de emulação e não de inveja. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham com esse fito, mas com a calma da consciência pura. Sentem-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus. 968. Contais a ausência das necessidades materiais entre as condições da felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas mesmas necessidades não é para o homem uma fonte de gozos? Sim, de gozos animais. E quando não pode satisfazer essas necessidades, isso é uma tortura. 969. O que se deve entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? É uma alegoria para dar ideia da compreensão que eles têm das perfeições de Deus, pois o veem e compreendem, mas, como tantas outras, não se deve tomá-la ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, ou seja, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona, e mais ainda, a felicidade do egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Eles não sofrem mais as tribulações da existência corpórea. Isso já é um gozo, pois, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência adquirida para auxiliar o progresso dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um gozo. 970. Em que consistem o sofrimento dos espíritos inferiores? São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos resumi-los assim: cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes, mas não poderem obtê-lo. Ver a felicidade e não poder atingi-la. Mágoa, ciúme, raiva, desespero, decorrentes de tudo o que os impede de ser felizes. Remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. É isso o que os tortura. 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Sempre boa da parte dos bons espíritos, é claro, mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem
e do arrependimento os que consideram suscetíveis de serem arrastados e que muitas vezes levaram para o mal durante a vida terrena. 971a. Então a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre outros espíritos do que sobre os homens, pois aqueles não estão sujeitos às paixões materiais. 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, se não dispõem do auxílio das paixões? Se as paixões não existem materialmente, existem, entretanto, no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas aos lugares onde deparam com essas paixões e com tudo o que as possam excitar. 972a. Mas para que servem essas paixões se lhes falta o objeto real? Assim é precisamente para o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias de que não pode participar, o orgulhoso as honras que inveja e de que não pode gozar. Esse trecho nos esclarece então que para nos livrarmos dos sofrimentos e deixarmos de ser tão inferiores, precisamos nos ligar, nos sintonizar com Cristo Jesus, desenvolvendo as suas virtudes e deixando essas mazelas como orgulho, egoísmo, vaidade, que são pedras de tropeço no nosso desenvolvimento como espíritos que somos. Então, quanto mais temos esses sentimentos difíceis, ligados à valorização do que é material, mais difícil vai ficar a nossa caminhada. E já vimos aqui também que há influências dos espíritos sobre nós encarnados e entre os espíritos desencarnados também. Vai depender da nossa conduta qual é a influência que haveremos estar atraindo a cada um de nós, seja enquanto estivermos encarnados ou seja desencarnados. Então, que possamos aproveitar esses ensinamentos e vigiar, pedir a Deus ajuda, orar, mas vigiar a cada segundo, buscando lucidez na nossa vida, não nos deixando levar automaticamente, mas sim usando a razão, usando os ensinamentos que essa doutrina maravilhosa nos dá para o nosso equilíbrio, para o melhor aproveitamento da nossa encarnação. Ficamos por aqui hoje, até o próximo encontro, que Jesus possa estar junto ao coração de cada um de nós.